Capítulo 28. O Ministério do Lar. A restauração e reerguimento da humanidade começa no lar. A obra dos pais é a base de toda outra obra. A sociedade compõe-se de famílias e é o que a façam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida, e o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. A importância e as oportunidades da vida do lar ressaltam na vida de Jesus. Aquele que veio a este mundo para ser nosso exemplo e nosso mestre passou 30 anos como membro de uma família em Nazaré. Pouco diz a Bíblia relativamente a esses 30 anos. Durante eles, não houve milagres notáveis que chamassem a atenção do povo. Não houve multidões que seguissem ansiosas os passos do Senhor ou que lhe escutassem as palavras. E não obstante, durante todos esses anos, o Senhor levava a cabo sua missão divina. Vivia como qualquer um de nós, tomando parte na vida doméstica e cuja disciplina se submetia, cumprindo os deveres da mesma e tomando sua parte nas responsabilidades. Sob a proteção do lar humilde, participando dos incidentes da sorte comum, Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Durante todos esses anos de retiro, a vida do Senhor fluía em torrentes de préstimo. Seu desprendimento e tolerância, seu valor e fidelidade, sua resistência à tentação, sua nunca desmentida paz e sua doce alegria eram um contínuo estímulo. Trazia ao lar um ambiente puro e doce, e sua vida foi qual um fermento ativo entre os elementos da sociedade. Ninguém diria houvesse feito algum milagre. Não obstante, dele saía virtude e o poder restaurador e vivificante do amor para com os tentados, enfermos e abatidos. Desde tenra idade, e sem que se tornasse intruso, desempenhava suas tarefas entre as demais, de maneira que, ao começar o ministério público, muitos o escutaram com prazer. Os primeiros anos da vida do Salvador são mais que um exemplo para a juventude. São uma lição e deveriam ser um estímulo para todo pai. O ciclo dos deveres para com a família e os vizinhos é o primeiro campo de ação para os que querem empenhar na obra do levantamento moral de seus semelhantes. Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. A juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade, e o que esses jovens e essas crianças hão de ser depende do lar. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, de miséria e criminalidade que flagelam os homens. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação não experimentaria o mundo? Realizam-se muitos esforços, gastam-se tempo, dinheiro e trabalho em proporções quase ilimitadas em empresas e instituições destinadas à regeneração das vítimas dos maus hábitos. E ainda assim, todos esses esforços se tornam insuficientes para enfrentar tão grandes necessidades. Quão insignificantes são os resultados, quão poucos os que se regeneram para sempre. Muitíssimos aspiram a uma vida melhor, mas falta-lhes valor e resolução para romper com os maus hábitos. Recuam ante a enormidade do esforço, das lutas e sacrifícios exigidos, e sua vida fracassa e malogra-se. Assim, mesmo os mais brilhantes, os de aspirações mais elevadas e faculdades mais nobres, aqueles que são dotados pela natureza e pela educação de maneira a ocupar cargos de confiança e responsabilidade, degradam-se e perdem-se para esta vida e para a vida por vir. Para os que se emendam, que luta encarniçada para recuperar a perdida varonilidade. E durante toda a vida, com o organismo arruinado, a vontade vacilante, a inteligência embotada e a alma enfraquecida, muitos colhem o fruto do mal que semearam. Quanto mais não se poderia ter realizado se houvesse enfrentado o mal desde o princípio.
Essa obra depende em grande parte dos pais. Nos esforços para deter os avanços da intemperança e de outros males que corroem como um câncer o organismo social, se fosse concedida mais atenção à tarefa de ensinar aos pais a maneira de formar os hábitos e o caráter dos filhos, o resultado seria 100 vezes mais benéfico. O hábito, força tão poderosa para o mal, pode ser transformado pelos pais em força para o bem. Tem de cuidar do rio desde a nascente, cumprindo-lhes dar ao mesmo tempo uma boa direção. É possível aos pais lançar as bases de uma vida sã e feliz para seus filhos. Podem fazer com que, ao deixarem o lar, eles possuam a força moral necessária para resistir à tentação e valor e força para resolverem com êxito os problemas da vida. Podem inspirar-lhes o propósito e desenvolver neles a faculdade de tornar sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. Podem abrir retas veredas para seus pés, através de sol e sombra, até as gloriosas alturas celestes. A missão do lar estende-se para além do círculo de seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Por essa maneira, penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida e uma influência regeneradora será sentida na sociedade. Há muitos outros para quem nossa família pode se tornar uma bênção. Nossas recreações sociais não deveriam ser ditadas pelos costumes do mundo, mas pelo Espírito de Cristo e pelos ensinos de sua palavra. Os israelitas, em todas as suas festas, admitiam os pobres, os estrangeiros e os levitas, os quais eram ao mesmo tempo ajudantes do sacerdote no santuário, mestres de religião e missionários. Todos esses eram considerados hóspedes do povo, recebendo hospitalidade durante as festas sociais e religiosas e sendo atendidos carinhosamente em suas enfermidades e necessidades. A pessoas assim devemos acolher em nosso lar. Quanto esse acolhimento não alegraria e daria ânimo ao enfermeiro, ao missionário, à mãe encarregada de cuidados e trabalhos árduos, ou às pessoas fracas e idosas que vivem muitas vezes sem lar, lutando com a pobreza e com tantos desalentos. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado. Porque não tem com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Lucas capítulo 14, versos 12 a 14. Estes são hóspedes que não nos custará muito receber. Não necessitareis de dispensar-lhes uma hospedagem dispendiosa e elaborada. O calor das boas-vindas, um assento ao pé do lume e outro à vossa mesa, o privilégio de compartilhar da bênção do culto de família, será para muitos destes pobres como um mantegoso do céu. Nossas simpatias devem transbordar para além de nossa personalidade e do círculo de nossa família. Há preciosas oportunidades para os que desejam fazer de seu lar uma bênção para os outros. A influência social é uma força maravilhosa. Se queremos, podemos valer-nos dela para auxiliar aqueles que nos rodeiam. Nosso lar deve ser um refúgio para os jovens que sofrem tentações. Muitos há que se encontram na encruzilhada dos caminhos. Todos os caminhos e impressão recebida determina a escolha do rumo de seu destino nesta vida e na porvir. O mal os atrai. Seus pontos de reunião são brilhantes e sedutores, e todos são aí muito bem recebidos. Em redor de nós há jovens sem família, ou cujos lares não exercem sobre eles uma força protetora nem enobrecedora, e eles se veem arrastados para o mal. Encaminham-se para a ruína aos nossos olhos. Esses jovens necessitam que se lhes estenda a mão da simpatia. Uma boa palavra dita com sinceridade e uma pequena atenção para com eles varrerão as nuvens da tentação que se amontoam sobre sua alma.
A verdadeira expressão da simpatia, filha do céu, tem o poder de abrir a porta do coração que necessita da fragrância de palavras cristãs e do simples, delicado contato do Espírito do amor de Cristo. Se quiséssemos dar prova de algum interesse pela juventude, convidá-la à nossa casa e cercá-la aí de influências alentadoras e proveitosas, muitos haveria que de boa vontade dirigiriam seus passos numa escala ascensional. Curto é o tempo de que dispomos. Não podemos passar por este mundo mais de uma vez. Tiremos, pois, ao fazê-lo, o melhor proveito de nossa vida. A tarefa que somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido e firmeza de propósito. Uma luz, por pequena que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender outras muitas. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada, nossas capacidades diminutas, escassas as oportunidades, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde, e de beleza e fecundidade, numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade.